A utilização de dispositivos móveis para serviços de assinatura digital. Seus riscos e benefícios. O que é a assinatura digital? E o que é o certificado digital? A assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica resultado de uma operação matemática, que utiliza algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir com segurança a origem e a integridade do documento. Então vejamos abaixo um exemplo de como funciona o sistema de assinatura eletrônica. Maria precisa emitir um documento para o João. E para ter segurança nesse processo, ela vai assinar esse documento eletronicamente. Maria possui duas chaves criptográficas. Uma delas é uma chave pública e uma outra que é a chave privada. A chave pública, ela informa para o João, que vai ser justamente a chave que vai fazer a conferência do documento. A chave privada é a chave em que ela assina esse documento eletronicamente. Portanto, depois de confeccionado o documento, ela tira um resumo dessa mensagem, ou seja, gera um hash desta mensagem e coloca no rodapé. Quando o João recebe a mensagem enviada pela Maria, como ele tem a chave criptográfica pública da Maria, ele vai gerar o hash novamente e vai fazer a comparação dos dois. Caso haja qualquer diferença nesses dois hashes, quer dizer que o documento foi adulterado ou houve alguma alteração em seu conteúdo em algum ponto. Se não houver qualquer diferença, ou seja, na comparação os hashes forem idênticos, quer dizer que o documento é legítimo e chegou íntegro até João. Já o certificado digital é uma assinatura eletrônica com validade jurídica que garante a proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que as pessoas se identifiquem e se assinem digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade. São previstos pela ICP Brasil 10 tipos de certificados digitais para usuários finais, sendo 6 relacionados com assinatura digital e 4 relacionados com sigilo. Os certificados de A1 a A4 e de S1 a S4 definem as escalas e requisitos de segurança, nas quais os tipos A1 e S1 estão associados aos requisitos menos rigorosos e os tipos A4 e S4 aos requisitos mais rigorosos. Os certificados de A1 a A4 e de S1 a S4 de assinatura ou de sigilo podem, conforme a necessidade, serem emitidos pela ACS, ou seja, pelas autoridades certificadoras para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, equipamentos ou aplicações. Os certificados T3 e T4 somente podem ser emitidos para equipamentos das ACTs, que são autoridades de carimbo de tempo, credenciadas pela ICP Brasil. Os certificados do tipo T3 e T4 estão associados aos mesmos requisitos de segurança, exceto pelo tamanho das chaves criptográficas. Então, atualmente, os certificados A4 com curvas elípticas são regulamentados para uso nos passaportes e HSM, com prazo de validade de até 11 anos. O certificado digital garante ao documento autenticidade, amparo legal, não repúdio, integridade e confidencialidade. Tem ainda por benefícios a maior segurança no uso dos meios eletrônicos, disponibilização de serviços seguros pela internet, desburocratização e simplificação de processos, redução de custos, validade jurídica de transações virtuais, otimização de prazos e redução de tempo de atendimento aos cidadãos e empresas, facilidade de uso, então assinatura em lote, aumento da transparência e redução de fraudes.
além da questão da responsabilidade socioambiental, como por exemplo na economia de papel. Bom, falaremos agora então sobre o ICP Brasil, Infraestrutura Nacional de Chaves Públicas. A Infraestrutura Nacional de Chaves Públicas, o ICP Brasil, é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão. No Brasil, o modelo adotado foi de certificação com raiz única. A ICP Brasil foi instituída pela medida provisória 2200-2, de 24 de 8 de 2001. A autoridade gestora de políticas da ICP Brasil é o Comitê Gestor, o GC-ICP Brasil, vinculados à Casa Civil da Presidência da República. O ITI, além de atuar como autoridade certificadora da Raiz, AC, Raiz, também tem o papel de credenciar e descredenciar os demais participantes da cadeia, supervisionar e fazer auditoria dos processos. E como funciona? A primeira autoridade da cadeia de certificação é a Autoridade Certificadora Raiz da ICP Brasil, a AC Raiz. Ela é responsável por executar as políticas de certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP Brasil. Compete à AC Raiz emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu. Ela também é responsável pela emissão da lista de certificados revogados, a LCR, e de fiscalizar e auditar as autoridades certificadoras ACs, as autoridades de registros ARs e demais prestadores de serviços habilitados na ICP Brasil. Além disso, verifica se as ACs estão atuando em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo ICP Brasil. Logo abaixo dela, temos as ACs de primeiro nível, autoridades certificadoras de primeiro nível. A seguir, as ACs de segundo nível. Então, a autoridade certificadora, AC, é uma empresa pública ou privada subordinada à hierarquia da ICP Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Responsável por verificar se o titular do certificado possui a chave privada que corresponde à chave pública e faz parte do certificado. Cria e assina digitalmente o certificado do assinante, onde o certificado emitido pela AC representa a declaração de identidade do titular, que possui um par único de chaves, a pública e a privada. A AC também emite a lista de certificados revogados, LCR, e mantém registros de suas operações em conformidade com as práticas definidas na Declaração de Práticas de Certificação, DPC, além de estabelecer e garantir a autenticidade da identificação realizada. Dentro da estrutura ainda, temos as ACs em fase de emissão de certificado e as ACs em credenciamento. Já a autoridade de registro, a AR, é responsável pela interface entre o usuário e a autoridade certificadora. Vinculada à AC, tem por objetivo o recebimento, validação, encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e identificação, de forma presencial, de seus solicitantes. É responsabilidade da AR manter registro de suas operações e pode estar fisicamente localizada em uma AC ou ser uma entidade de registro remota. A ACT, Autoridade Certificadora do Tempo, é responsável pelo fornecimento do carimbo do tempo, um conjunto de atributos fornecidos pela parte confiável do tempo que, associada a uma assinatura digital, confere provar a sua existência em determinado período. Na prática, um documento é produzido e seu conteúdo é criptografado. Posteriormente, recebe os atributos de ano, mês, dia, hora, minuto e segundo.
atestado na forma da assinatura realizada com certificado digital, servindo assim para comprovar sua autenticidade. A ACT atesta não apenas a questão temporal de uma transação, mas também o seu conteúdo. Bom, falaremos agora então sobre a assinatura digital via mobile, suas características, riscos e os benefícios. Utilizaremos aí como exemplo o Mobile ID CertSign. O Mobile ID CertSign é um serviço de identificação via certificado digital que permite a autenticação e a assinatura digital de documentos diretamente de dispositivos móveis e com validade jurídica. A identificação através do app é bem simples. Então, nos sites em que estiverem integrados com o sistema, basta apenas o usuário informar o CPF ou CNPJ e logo aparecerá em seu smartphone um aviso sobre a transação. Daí então, basta confirmar com uma senha no aparelho ou mesmo sua impressão digital, no caso aí do iPhone. A gente observa que muita gente deixa seu cartão com um contador, por exemplo, para emissão de notas fiscais. Já com o Mobile ID, o contador poderá emitir as notas fiscais normalmente, mas o usuário terá controle de tudo, pois quem vai precisar aprová-las é o próprio usuário em seu smartphone, com a tecnologia aí do Mobile ID CertSign. Então, a assinatura digital via mobile traz diversos benefícios. Então, ele moderniza o processo de autenticação, permite a assinatura de documentos no momento mais oportuno e facilita o cadastro e autenticação em sites. Com relação ao reconhecimento das transações, ele dá a garantia da identidade do usuário e a guarda do certificado digital e o que for assinado por ele é de responsabilidade total do titular. Isso conforme a medida provisória número 2200-02 de 24 de 8 de 2001. Bom, ele reduz fraudes, porque há a certeza de quem está acessando a aplicação, a transferência do ônus da prova, com relação à redução de custos, reduz os investimentos à coibição de fraudes, reduz os custos com gerenciamento de senhas, reduz os custos operacionais por permitir a ampliação dos serviços digitais e com relação à sustentabilidade reduz aí o uso de papel, por exemplo, por permitir que os processos sejam realizados no meio eletrônico com validade jurídica. Aqui observamos uma tabela comparativa entre o mobile e as outras tecnologias. Então, pelo quadro dá para observar que a usabilidade do Mobile ID é muito superior à dos outros, assim como a sua própria autenticação, que é forte também em comparação à grande maioria, ele também sai à frente. Então, reduz o abandono aí de carrinho, possui a autenticação forte já mencionada, privacidade do consumidor, esforço de implementação com baixíssimo custo, transferência do ônus da prova com validade jurídica, a experiência do usuário, simplicidade de uso, mobilidade e a possibilidade de cadastro bem simplificado. A praticidade e usabilidade da assinatura digital via mobile traz alguns riscos aí à própria operação em si. Referente ao sistema operacional iOS, por exemplo, o maior risco para a assinatura digital por meio do dispositivo móvel é o jailbreak, que é um procedimento que permite ao dono do celular instalar qualquer tipo de aplicativo, mesmo aqueles que não foram autorizados ou homologados pela Apple e que, portanto, não estariam na loja de aplicativos do iTunes. Um sistema iOS desbloqueado é considerado inseguro porque não tem a proteção oferecida pelo filtro da Apple, portanto, torna o dispositivo mais vulnerável, possibilitando a instalação de malwares que capturam credenciais, senhas e interceptam o tráfego de dados do iTunes do dispositivo. Além disso, após a infecção, o aparelho pode ser bloqueado ou controlado pelo hacker, que pode roubar certificados digitais, certificados de segurança,
também usados para autenticação e informações de pagamentos. Geralmente, todos esses dados são enviados para o servidor de comando, que possui uma vulnerabilidade e deixa todas as informações expostas a criminosos e a pessoas com conhecimento técnico capazes de encontrá-las. Então, alguns desses riscos: instalação de aplicativos maliciosos. Como dito, no sistema iOS, por exemplo, ele pode baixar aí aplicativo de qualquer fonte desconhecida. Então, nós vimos aí uma grande quantidade de aplicativos sendo desenvolvidos por diferentes autores, diferentes funcionalidades, com a dificuldade de manter controle. Podem existir ainda aplicativos não confiáveis, com erros de implementação, especificamente, e alguns desenvolvidos especificamente para executar atividades maliciosas e coletar dados dos aparelhos. Então, existe ainda alguns outros riscos que seriam aí relacionados à maior possibilidade de perda e furto, devido ao tamanho reduzido do dispositivo, o alto valor financeiro. O dispositivo muitas vezes representa status e atraem a atenção de assaltantes e constantemente estão em usos. São sempre usados, ou na maioria das vezes usados em locais públicos e facilmente esquecidos e perdidos. Um dispositivo móvel que não tenha, então, alguma trava de proteção, senha, que não seja criptografado também pode trazer diversos riscos, caso aí seja roubado ou caia em mãos indevidas, devido à perda ou quaisquer outros motivos. Bom, com relação à utilização de dispositivos móveis, existem basicamente 4 tipos de sistemas de governança. Então é o BYOD, CYOD, o COAP e o CLEO. Qual a diferença? Bom, no BYOD, o funcionário tem a possibilidade de utilizar o seu próprio dispositivo móvel. Então, seja ele um notebook, um tablet, smartphone, entre outros, né? Ele utiliza o seu próprio dispositivo móvel para as atividades de trabalho. E a desvantagem dessa prática é que não há controle sobre a segurança, a compatibilidade ou até mesmo a confiabilidade. Então, no BYOD você tem redução de custos, tem aumento de produtividade, porém a segurança, a confiabilidade e a compatibilidade ficam comprometidas. No CYOD, ele é basicamente parecido com o BYOD, com a diferença de que o funcionário deve escolher somente dispositivos homologados pela empresa, fazendo com que nessa modalidade, ou traz nessa modalidade, mais segurança, controle, confiabilidade e durabilidade, devido aí ao seu processo de homologação. Então ele também traz redução de custos, traz aumento de produtividade, a segurança, a confiabilidade e a compatibilidade são maiores. Já o CLEO é o mais parecido com o BYOD, porém a empresa arca com todos os custos aí mensais do serviço. Então o funcionário leva o dispositivo dele, utiliza o seu dispositivo pessoal, porém todos os custos mensais sobre o serviço fica a cargo da empresa. Já o COAP, o funcionário recebe um telefone homologado e pago pela empresa, além de ser usado de forma corporativa. Ele também pode ser usado para atividades pessoais. Aparentemente, ou com certeza, ele é o mais seguro dentre os outros, porém a desvantagem é que o seu custo é muito maior. Então ele traz mais segurança ao processo, à questão da utilização do dispositivo móvel, porém a um custo muito maior. E agora, como escolher entre o BYOD, CYOD, o COAP ou o CLEO? Isso aí vai variar muito do ramo de atividade da empresa, o risco das operações e as informações trafegadas pelo dispositivo. Então, com toda certeza, a assinatura digital em dispositivo móvel
tem mais segurança se utilizado o sistema de governança COAP. Mas não podemos deixar de lado a utilização de um MDM. É importantíssimo que seja utilizada a plataforma MDM, que são gerenciadores de dispositivos móveis. Então, são soluções centralizadas que permitem gerir toda a base de dispositivos móveis, smartphones, tablets, notebooks da empresa, incluindo o gerenciamento de inventário e bens. É possível fazer o bloqueio e limpeza remota, gerenciamento de aplicações, incluindo identificações de aplicação não autorizadas. Então, se de repente o usuário instalar algum aplicativo que não seja autorizado pela empresa, não vai ser permitido. De repente, esse aplicativo que está sendo instalado pode comprometer a segurança dos dispositivos móveis. Os registros persistentes e registros de auditoria. Tem a administração do aparelho pessoal no ambiente corporativo, a gestão de aplicativos instalados, controle de inventário, geolocalização e aplicação de política de uso. Então, quando se quer trazer mais segurança na utilização do dispositivo móvel, o mais indicado seria a governança COAP, não é? E sempre utilizando algum MDM, que é um gerenciador de dispositivo móvel, que aí a gente mitiga muito daqueles riscos que verificamos lá. Bom, então essa foi a apresentação do tema utilização de dispositivos móveis para serviços de assinatura digital, seus riscos e benefícios, da matéria segurança em redes sociais, em nuvem e em dispositivos móveis, ministrado pelo professor Fabiano. Então, mestre, muito obrigado.